Olá, estamos começando mais um programa É Possível Viver Sem Drogas aqui pela TV Cenário. Acesse o nosso site www.tvcenario.com. Compartilhar é um ato de amor. Compartilhe este vídeo com quem você ama. E o tema de hoje é família. Hoje nós vamos tratar sobre codependência. Para nos ajudar, nós convidamos Romina Miranda. Ela é jornalista, escritora, palestrante, pós-graduada em terapia familiar pela Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora da Uniad Unifesp, especialista em dependência química pela Unifesp, coordenadora do programa Recomeço Família do Governo do Estado de São Paulo. Romina, é um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios. Obrigado por aceitar o nosso convite. Diante do seu vasto currículo, nos fale um pouco aí dessa trajetória, por onde cada coisa começou, o que te trouxe para falar de dependência química, codependência? Bom, eu que agradeço a oportunidade, feliz de estar aqui, de poder falar um pouco a respeito desse trabalho. Então, para a gente não perder muito tempo com essa história, a minha formação é como jornalista. Depois de um tempo vivenciando a dependência química na minha família, eu descobri através dos grupos de apoio que eu tinha questões relacionadas à codependência. E foi através de um despertar num grupo de apoio, através dos passos, 12 passos, que eu resolvi usar a minha profissão para levar a mensagem. Então, na época eu atuava em outra área, no jornalismo, mas eu então decidi que eu iria usar o jornalismo para levar a mensagem. Então, na época eu iniciei com a revista Anônimos, que foi o meu início mesmo nessa área, onde eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas todas, entrevistar essas pessoas, levar realmente a mensagem aí para um público grande, nacional, etc. E durante esse período vieram outras oportunidades para levar a mensagem, né? Já que eu queria, né? Aí acho que o Poder Superior falou, agora aguenta, né? Vou mandar. Tive a oportunidade na época de conhecer Padre Haroldo, que foi a primeira pessoa que realmente fez a diferença em todo esse processo, porque foi um amor à primeira vista, uma identificação, uma vontade de fazer mais e mais. Através dele eu conheci a Dona Mara Menezes, que na época era presidente do Amor Exigente. Ela me convidou para compor a equipe de comunicação da Federação de Amor Exigente. Fiquei alguns anos como profissional de comunicação, fazendo programa de TV, a revista do Amor Exigente. E também na época como voluntária. Então eu trabalhei com os grupos de esposas, né? Trabalhamos com uma metodologia específica para trabalhar a codependência conjugal em Amor Exigente. Também nessa trajetória veio a ideia de fazer o livro do Padre Haroldo, o livro Uma Só Palavra. Eu não me conformava que ninguém tinha tido a ideia de registrar o trabalho dele na área da dependência, né? Então eu propus isso a ele e ele aceitou imediatamente. Nós passamos 2 anos juntos, ouvindo as histórias dele, né? Assim como ele ouvia das outras pessoas, eu tive a oportunidade de ficar na varanda da casa dele, ouvindo as histórias dele para compor o livro. Foram presentes, né, que eu tive nessa trajetória, até que surgiu a oportunidade, pela necessidade que vinha desse público todo, dos programas e da revista, eu iniciei os meus estudos na área de terapia familiar sistêmica, dependência química, pós-graduação, e aí veio a oportunidade de compor a equipe de pesquisadores do Dr. Ronaldo Laranjeira, quando eu fiquei 1 ano em viagem pelo Brasil, entrevistando as famílias, né? Então aquelas pessoas que eu já conhecia a história pela minha própria história, ou que eu conhecia a história pelos grupos que eu frequentava e coordenava, eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas no Brasil todo, em grupos de Amor Exigente, em grupos de Pastoral de Sobriedade, Alanon, Naranon, visitas em comunidades nos dias de visita, e ali foi o grande passo científico, digamos, para mostrar que aquelas famílias eram afetadas. E na sequência dessa pesquisa veio o convite então do Dr. Ronaldo para compor a coordenação, que hoje eu estou como coordenadora do programa Recomeço Família, que é o governo do estado que mantém esse programa de apoio às famílias. E cheguei aqui, né, onde estou até hoje. E o que eu faço hoje, além de coordenar, eu venho usando também ainda essa fonte
frente aí de trabalho para ministrar cursos, para passar informação. Ainda estou na mídia aí com o programa Recuperação, junto com Alexandre Araújo, Zé Carlos Arantes. E o meu intuito agora, os próximos meses, é ver se eu consigo finalmente publicar um livro sobre codependência, que é o que mais me pedem e eu ainda não consegui fazer. Você está com quantos livros publicados? Então, na área, eu tenho especificamente o livro do Padre Haroldo, que é um livro impresso pela Edições Loyola. Tenho alguns capítulos em livros científicos e tenho o e-book Codependência. Mas a partir desse e-book que as pessoas vieram pedindo mesmo o livro. E de lá para cá eu venho aí só tentando arrumar tempo para fazer, porque ele está todo aqui, metade no papel, mas em breve a gente vai conseguir finalizar esse projeto. Como a gente sabe que você faz diversos trabalhos, mas toda vez que nós falamos no seu nome, as pessoas imediatamente identificam com a codependência. O que é a codependência? Bom, é interessante a gente falar que a codependência ainda é um termo que está em construção na área científica. Ele não é determinante no sentido, principalmente ao que as pessoas acreditam que seja a questão voltada para os familiares, né? A codependência ela envolve outros aspectos relacionados às vivências que as pessoas têm na infância, em lares onde elas tiveram dificuldade em se expressar, etc. São uma série de sintomas que não estão ligados só à questão dos familiares de usuários, né? Nós temos pessoas com traços de codependência que estão ligadas a outras questões que não uso e abuso. Mas especificamente no nosso meio do uso e abuso, esse termo ficou muito forte com o nascimento dos grupos Al-Anon, né? Na época as esposas de Bill e Bob que se juntaram para formar os grupos, elas usavam o termo codependência, então estava mais ligado à questão aí das esposas, e as comunidades terapêuticas na época dos Estados Unidos também. Então o termo ficou muito forte, né? Codependente é o familiar do usuário de substâncias. Também, né? Mas não só. Como a nossa temática aqui é essa, hoje nós podemos dizer que os familiares de usuários são chamados de codependentes por desenvolverem comportamentos, vivenciarem situações similares em relação a essa convivência. Quais são os principais sentimentos vivenciados pelo familiar codependente? Então, essa pesquisa, acho que ela foi um marco, né? O Lenar de Família 2013, ela foi um marco no sentido da gente poder realmente enumerar, porque nós sabemos, nós sentimos, nós vimos isso nos grupos de apoio toda semana. Eu acho que você também que atua com as famílias, se eu te pedir para falar, você vai falar a mesma coisa, né? Quais são os sentimentos, mas a pesquisa ela nos deu a oportunidade de deixar isso como um dado científico, e é muito importante para que a gente possa caminhar. Então, nós temos lá escalas, né, que mostram, mas basicamente os sentimentos são todos sentimentos negativos, né? Tristeza, vergonha, pena, raiva, medo, angústia. Então, um familiar que vivencia esses sentimentos durante um determinado período de tempo, é fato que ele está propenso a desenvolver outros sintomas, ou doenças como uma depressão, como um transtorno de ansiedade, ou até doenças físicas. Então, quando nós estamos diante dessas pessoas e nós sabemos que é aquilo que elas vêm vivenciando, a gente sente que a gente precisa intervir de alguma maneira para a qualidade de vida, para que ela possa colocar sentimentos bons no meio disso tudo, porque senão fatalmente, onde é que vai parar, né, vivenciando esses sentimentos? A família do dependente químico, ela adoece e às vezes ela não sabe que está adoentada ou adoecida. Por que ela adoece? Justamente por esse estresse vivenciado no dia a dia, né? Então, às vezes as pessoas dizem a doença da codependência, ou a família é mais doente do que o usuário. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão do termo codependência como doença, porque não é, né? Ela não é uma doença registrada no CID, não uma questão de doença, mas ela pode levar ao adoecimento e desenvolver sim as outras doenças. O que acontece em relação a por que adoece? Porque a partir do momento que eu vivencio esse estresse diário, é um impacto muito grande em relação a essa vivência, tudo que envolve ao que a minha mente imagina. Ele morreu, ele está preso, por que ele não chegou? Está doente, vai parar, não vai parar? Prometeu, que bom, estou com esperança, dali a pouco já não estou mais. Então são sentimentos de muita ambivalência, e tensionantes,
intensificados por um estresse muito forte, né? E esse estresse ele vem do entorno que tem a dependência. Eles têm problemas aí relacionados ao uso, e não só ao uso, mas tudo o que pode gerar no entorno. E a família pensa muito nisso. Se ele sumiu, é muito mais fácil eu pensar que ele morreu do que, não, tá só usando e daqui a pouco volta, né? E aí desencadeia para um monte de comportamentos. Exato. Eu digo. Como a codependência se relaciona com a dependência química? Então, eu vejo como uma relação complementar enquanto não tratada, né? O que acontece é que o padrão codependente acaba sendo um facilitador para o crescimento da doença. E é isso que eu acho que é o grande gancho para as famílias entenderem como elas podem fazer as mudanças, né? Porque, infelizmente, os discursos que a gente mais ouve quando a gente tenta tratar uma família e essa família quer apenas o tratamento do usuário, é ela dizer: o problema é ele, não sou eu não tenho que participar do grupo, quem tem que participar é ele, né? Isso por pura falta de conhecimento de que é um sistema todo que está adoecido e que não adianta eu tratar uma parte e deixar a outra parte sem tratamento. Então, nem sempre eu vou precisar ter o usuário junto no tratamento para que ele seja impactado pela mudança no sistema. São independentes. Exato. Ele trata as suas questões e o dependente trata as suas. Exato. E a família, ela pode ser, e é, quando bem trabalhada, o grande agente de mudança, o grande motivador. Quantas famílias não passam a vir primeiro no seu grupo, no seu tratamento, e com o comportamento, a mudança delas, elas vão impactar o outro e o outro também vai buscar ajuda, né? Isso que é importante, alguém que esteja na família tomar frente, né? Não desistir. Exato. Porque às vezes o sistema já está disfuncional. Exato. E ele, ao invés de buscar ajuda, ele se entrega. Isso. E aí você tem o falecimento da família, né? Da situação da família. É o que a gente chama do membro motivado. Então, se uma família tiver um membro motivado, quem quer que seja, às vezes não é nem um consanguíneo, pode ser uma namorada, um colega, alguém que tem um vínculo emocional que nós podemos chamar de família, mas que não necessariamente o consanguíneo. E ele tendo a motivação e iniciando um trabalho, ele pode levar todo o sistema a ter qualidade de vida e saúde novamente. Então, temos que reforçar aqui que há um tratamento para a codependência. Sem dúvida. Como surgiu o Recomeço Família? Então, o Recomeço Família, ele surgiu aí depois dessa pesquisa, né, o programa Recomeço do Governo do Estado, que é um programa intersecretarial que na verdade, auxilia os usuários, né? Ele já havia iniciado e quando nós lançamos o LENAD, no final de 2013, veio então a proposta de fazer o Família como parte integrante aí do Recomeço, é um braço do Recomeço. Então, nós estamos hoje, antes de falar onde nós estamos, né, como iniciou, com base nessa pesquisa, com a ideia de que essas famílias também estão impactadas, então criou-se a possibilidade de tratar essas famílias independente do tratamento do usuário. Isso que eu acho que é bem importante, que eu aí já coloco como uma visão mesmo que nós temos a respeito desse trabalho, né? Eu não vou tratar só as famílias cujo usuário esteja no sistema do Recomeço ou em qualquer outro sistema de saúde. Eu vou tratar a família que foi impactada. Se ele está em tratamento, se ele não está, não importa. E, inclusive, nós temos pacientes que são famílias que o ente até já morreu, mas ela foi impactada. Então, ela é o meu foco de tratamento, né? Então, independente lógico que a gente tem todo o interesse, todo o objetivo de fazer com que o vínculo seja retomado. Mas antes de eu pensar no vínculo com o usuário, eu tenho que pensar nele enquanto indivíduo impactado. Essa família, quando chega no programa Recomeço, ela já está bastante sofrida. Muito. Nós temos, de acordo com os postos, nós temos postos que são equipamentos da saúde, outros equipamentos da justiça. Nós recebemos famílias que já vêm passando por situação de diversas internações, então famílias que realmente já estão muito debilitadas, e famílias que, por outro lado, descobriram recentemente e não sabem como lidar, né? Mas, de qualquer maneira, seja com impacto recente ou com uma vivência a longo prazo, a família ela já está aí totalmente desorientada em relação ao que fazer. E aí que vem a nossa proposta dentro do programa de oferecer uma acolhida com escuta qualificada,
qualificada, que é realizada por meio dos conselheiros em família que compõem a equipe, as equipes, e através dessa escuta qualificada tentar, naquele momento, mostrar para a família que calma, né? Existe um trabalho a ser feito com vocês, e aquela ideia básica de você não estar mais sozinho, né? Isso parece que é um jargão, mas para nós familiares ou para quem conhece as famílias, sabe a diferença entre se sentir pertencente ou não, né? Então não estar sozinho faz toda a diferença. Qual é a visão do programa sobre a questão da codependência? Então, justamente antes de eu pensar em vincular essa família novamente, em ter uma família com comunicação legal entre dependente e usuário, ou que ela saiba lidar com o seu usuário, eu preciso pensar em como ela foi impactada. Primeiro eu penso em levantar esse indivíduo, esse ser impactado, para que depois ele tenha condições de tratar com o seu ente, né? E para mim é muito claro isso, e acho que para a nossa equipe também, que o nosso papel vai além de estabelecer os vínculos e relações. Olha, eu preciso aprender a lidar com o meu usuário. Isso é fundamental, mas antes disso, eu não tenho como lidar com o usuário se eu estou tomada de raiva, tomada de medo, tomada de angústia. Primeiro eu vou tentar equilibrar os meus sentimentos para, na sequência, aprender a lidar com o usuário. E eu acho que é uma metáfora que eu imagino que é muito básica também, mas que é bem simples de entender, é a questão do avião, quando as máscaras caem. Então, primeiro eu coloco em mim, depois eu coloco no outro, é a mesma coisa, né? Não tem como eu querer salvar meu usuário se eu estou toda bagunçada e perdida nessa questão, né? Quais são as ferramentas que o programa utiliza na ajuda dessas famílias codependentes, Romina? Então, nós temos ainda o que nós chamamos, antes de mais nada, antes das pessoas chegarem no programa, nossa equipe faz um grande trabalho que nós chamamos de sensibilização. Então, elas têm um trabalho itinerante no entorno dos postos, onde elas vão nas igrejas, nas escolas, nas UBSs, nos CAPs, nos CREAs, nos CRAS, em todos os equipamentos onde nos é aberta a possibilidade, falar sobre o tema. Então, ali tem muitas pessoas que têm problema, tem outras que não, tem aquelas que já têm prontidão para ajuda, tem outras que não, mas se eu não chegar na comunidade e não sensibilizar, não adianta eu ter um posto lá, programa Recomeço Família, porque as pessoas não vão vir por livre e espontânea vontade, isso é muito difícil de acontecer. Depois dessa sensibilização, aí as pessoas vêm, cada uma a seu tempo. Tem pessoas que vêm depois de algum tempo, olha, eu assisti uma palestra, tal, agora, prontidão do indivíduo, né? Aí eles vêm para o programa e ali sim, aí quais são as nossas ferramentas? Usar a escuta qualificada, que os nossos conselheiros trabalham muito nesse sentido, de ter escuta e ter todo o conhecimento possível a respeito de rede, né, do que eles também podem fazer por essa família em encaminhamentos, porque a família ela tem uma questão central que seria o uso e abuso, mas que pode estar atrelada a muitas outras que não são a nossa especialidade, né? Então, por exemplo, mulheres esposas que vêm sofrendo violência doméstica, ela pode ficar comigo para tratar a questão X, mas ela vai precisar de um apoio na área da violência, né, com outro equipamento. Então, é importante que os nossos conselheiros usem essa rede também, orientem essas pessoas. E aí, o segundo ponto, que eu vejo esse como nosso grande diferencial, é que nós fazemos o tratamento dessas pessoas. Não é que eu vou atender, orientar para onde ela vai achar um lugar para o filho dela. Não. O Recomeço Família não tem esse papel de intermediar a questão da internação e tudo mais. Aí eu vou, então, tentar a adesão daquela família para que ela fique comigo no tratamento. Aí sim nós temos as técnicas, que são as psicólogas, que vão propor uma metodologia de sessões individuais e grupos também que nós temos dentro do programa. Grupos de psicoeducação, onde nós vamos tratar questões relacionadas à informação, né, sobre a doença, tanto da família, tanto a codependência quanto a dependência, e os grupos de família, onde aí sim a gente vai poder mais para frente, quem sabe no momento em que o usuário até esteja numa fase de não mais em uso, etc., que a gente possa trabalhar as questões relacionadas a esse vínculo. Mas as ferramentas basicamente são acolhida com escuta qualificada para a gente tentar adesão e o tratamento da família, independente se o usuário está ou não em tratamento. Hoje nós já podemos falar sobre prevenção à codependência?
Eu acredito que quando eu estou trabalhando um sistema familiar hoje, eu já estou trabalhando os futuros, né, os vindouros. Se eu tenho, por exemplo, vamos pegar um exemplo básico de uma esposa que tem filhos com o usuário. A partir do momento que ela entende o papel dela como esposa, como mãe, e a intergeracionalidade que tem um sistema que tem o uso e abuso e a codependência, se ela mudar os comportamentos dela hoje, além dela poder talvez conseguir a mudança do seu ente aí no uso e abuso, certamente ela vai ter mudanças em relação aos filhos, em relação a como essas crianças vão crescer. Claro que ela vai ter que fazer escolhas, né? Muitas vezes nem sempre o caminho o usuário não vai parar de usar, mas ela vai modificar o seu comportamento em relação a ele e as crianças. Então, eu hoje digo, você faz prevenção? A gente não faz a prevenção primária, nosso trabalho nas escolas são com os pais e professores, não com as crianças, mas nós estamos, na verdade, fazendo a prevenção no sistema familiar, promovendo saúde e trazendo a busca da qualidade de vida. Romina, há um paralelo entre a dependência química e a codependência no sentido de haver a negação, primeiro, de eu não me reconheço como doente? Sim. Ou que tem um problema? Sem dúvida. Existem alguns estudos, principalmente os estudos que são mais voltados para a questão dos grupos de apoio, que até traçam, né, esse perfil. O controle, que é uma característica da codependência, o codependente quer controlar o usuário, enquanto o usuário quer controlar o uso da droga. O usuário nega que usa, minimiza o seu uso. O familiar nega que o outro usa e minimiza o seu uso também. Então, nós podemos ver que essas características elas são similares, os focos são diferentes, né? Mas o quanto é sofrido para a família ela ter como foco o usuário, né? Um indivíduo que coloca a vida dela em favor de outro e consegue se fechar naquele mundo de uma maneira que não consegue ver as possibilidades de ajuda também. As famílias ficam muito tempo nessa situação. O Lenad mesmo apontou que depois da descoberta, que infelizmente é super demorada, em torno aí de 5 a 8 anos, dependendo do uso da droga, depois são mais 5 a 8 para poder buscar ajuda. Então, quer dizer, eu demoro para descobrir, depois eu demoro para buscar ajuda, e nisso a dependência química já se instalou, né? Já que é uma doença crônica, progressiva, ela já se instalou. Então, sem dúvida, né, a prevenção é o que vai fazer toda a diferença, que não vai permitir todo esse tempo de demora para conhecer e para buscar. Mas aí é outro desafio, né? Como fazer as famílias chegarem. Outra pergunta que eu gostaria de te fazer: o codependente, ele elege um outro codependente? Vamos lá, como assim? Me dá um exemplo assim. A mãe tem um sistema funcional em casa, né, disfuncional, porque um é dependente químico e ele está com um comportamento alterado. A mãe, para proteger aquele filho, faz com que a irmã mais velha ou qualquer outro membro da família se torne tão codependente quanto ela. Olha, não faça isso porque ele não vai gostar, não faça isso porque não está certo. Na verdade, essas pessoas são preteridas, né, pelo o foco da mãe, no caso, ou da pessoa que está mais envolvida emocionalmente, é tão forte com o usuário que ela acaba não vendo a relação que ela desenvolve com o outro indivíduo que já é codependente, até pelo fato de ser parente. Então, às vezes você vê numa família, por exemplo, uma mãe com 2 filhos, um filho que é totalmente bem-sucedido, envolvido aí com as causas sociais, ou que tem um bom emprego, etc., e o filho usuário. A mãe, nas sessões, ela nem cita que tem um filho que é bem-sucedido, que anda bem. Ela só cita o usuário. E aí, quando você pergunta, às vezes, do bom filho, digamos assim, mas não faz mais que obrigação, né? Então, o olhar é muito forte para o usuário, e isso também tem consequências no outro, né? No outro irmão. Que ele acaba saindo do sistema se sentindo preterido. E isso é muito... Eu ouvi uma frase uma vez que falava: irmãos de dependentes são pessoas invisíveis. Se sentem invisíveis. Porque o foco está naquele que está na dependência química. E aí eles, às vezes, buscam toda essa forma de se aparecer, digamos assim, né, uma forma de se
destacar, justamente porque, bom, se não deu certo, se aquele jeito não é o meu, que maneira que eu posso fazer com que a minha mãe me enxergue? E buscam coisas positivas, isso é muito bom, mas os sentimentos de abandono, de rejeição, de ter sido preterido, isso são reais, né? Nesse dado que você apresenta, são frutos de pesquisas, uma família, quando ela descobre que tem alguém, membro da família, que está fazendo uso de drogas, qual deve ser a atitude da família? Então, como nós tratamos aí com famílias de diversos níveis sociais, econômicos, culturais, é muito importante que a gente tenha programas e locais que possam falar a linguagem dessas famílias de uma maneira mais específica, né? Porque não sei se você se lembra ou assistiu, lembra daquele filme O Bicho de Sete Cabeças, né? Quer dizer, quando o pai descobriu, ele internou num manicômio e ali acabou a vida do menino, tomou choque elétrico e tudo mais. Então, quer dizer, às vezes por excesso, falta de informação e excesso, e às vezes tem o outro lado. Não, mas ele está fumando só maconha. Eu também, na minha época, fumei maconha e nem por isso. Só que a minha família inteira tem usuários de drogas e eu não estou olhando que isso pode ser um fator de risco para ele. Então, assim, a indicação é sempre que busque uma ajuda externa para esclarecer um problema que você não conhece. Porque não existe um familiar, ao menos que ele tenha sido muito bem trabalhado na prevenção, que ainda nós não temos isso, porque é muito pouco tempo de prevenção, mas um familiar que descobre, é como se ele descobrisse qualquer doença, ele não sabe o que fazer. Só que quando a gente descobre que tem hipertensão, a gente sabe que tem que buscar o hospital ou o médico X, e quando tem a dependência química, você não sabe o uso e abuso. Eu busco o CAPS, eu busco o Recomeço, eu busco o grupo de apoio. As pesquisas mostram que as primeiras buscas dessas famílias são em psicólogos, em segundo nos líderes religiosos. Então, quanto é importante os líderes religiosos, eles têm toda a questão espiritual que vai fazer toda a diferença, mas o quanto é importante que nós, da área técnica, estejamos junto com os líderes religiosos para oferecer também esse respaldo, né? A espiritualidade, nesse caso, ela vai funcionar como uma barreira ou como um resgatador? Eu acho que depende muito de quem situação. Fizer o acolhimento, né? É muito triste quando a gente vê uma família que diz, não, só isso aqui, eu não tenho mais nada o que fazer, só Jesus vai salvar, sem dúvida. Ao final das contas, de acordo com cada um com as suas crenças, posso dizer que só Jesus salva, mas para eu chegar nesse caminho, eu vou depender dos humanos que estão no meu entorno, do científico. Então, se o acolhedor tiver condições de atrelar tudo isso, sem dúvida, sem desvalorizar os trabalhos técnicos, nós vamos ter aí as duas coisas juntas, a ciência e a religião, ou a espiritualidade, que acredito nisso. Agora, se o condutor desqualifica todo um trabalho técnico e coloca toda a salvação na espiritualidade, eu acho que é muitíssimo delicado, né? Romina, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Fale da sua agenda, meios de contato, como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas te encontram. Bom, me encontram, eu tenho uma página no Facebook, Codependência por Romina Miranda, que hoje eu acho que é o local onde eu estou mais assim, acessível em termos de mensagem, de dúvidas, textos, que eu costumo, lógico que com não tanta frequência como eu gostaria, mas eu costumo colocar os textos, os vídeos nessa página. Isso estou falando da minha questão Romina pessoal, né? Hoje a minha agenda é Recomeço Família sempre, e fora isso sempre também tem outras oportunidades aí de palestras. Agora no mês de setembro eu vou ter um trabalho em Fortaleza, as próprias palestras do Recomeço Família eu faço questão sempre de estar me dividindo entre as equipes, né? Nós temos aí um trabalho que são 14 postos, né, em São Paulo, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Itaim. Além de São Paulo também a gente tem Campinas e Jundiaí. Também eu acho que dá para as pessoas acessarem aí até a página do Recomeço Família, e lá a gente tem página no Face, também temos todos os postos. Mas as minhas considerações finais são que a família se dê a oportunidade
de abrir um pouco a mente para poder ouvir o diferente, porque enquanto eu achar que eu estou fechada nesse mundo e que eu tenho que salvar o meu usuário e que só eu posso e que é do meu jeito, não é do meu jeito. Se o meu jeito fosse bom, não teria chegado a essa situação. O meu jeito tem tido alguma coisa de disfuncional que eu preciso de uma ajuda externa. E nós temos aí não só o Recomeço Família, que é formado por uma equipe técnica de excelência, só posso dizer isso porque são minhas meninas e meus meninos que eu adoro e que vejo que tem um grande empenho aí para levar o trabalho adiante, mas os grupos de apoio como Recursos da Comunidade, né, Amor Exigente, Alanon, Naranon, Pastoral no Brasil inteiro. Então não há como dizer não tem ajuda. Tem sim, né? Estou à disposição se alguém quiser escrever, perguntar, mas é preciso se dar a chance. Essa é a grande diferença, na minha opinião. Chegamos ao final de mais um programa É Possível Viver Sem Drogas. Envie as suas perguntas e sugestões para o e-mail epossivelviversemdrogas@tvcenario.com. Muito obrigado e até a próxima.